para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do 4º e do 5º ano, professor André Nascimento, mais uma vez com vocês aqui com o programa Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, está on. Pois eu peço para vocês, chame aí toda a família, chame o pai, a mãe de vocês, todos os animais aí da casa, vão pegar aquele caderno, o lápis e a caneta para anotar as principais palavras-chave e assim a gente não esquecer da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida depois dessa aula, você pode estar assistindo, revendo essas aulas aqui no canal da CEMED no YouTube, tá certo? E hoje aqui para o 4º ano, na disciplina de Geografia, nesse primeiro bloco, nós temos o aumento da população indígena no Brasil, as terras indígenas, a demarcação de terras indígenas e a invasão das terras indígenas. Para o 5º ano de Geografia, nós vamos trabalhar sobre a evolução dos meios de comunicação, como o rádio, televisão, internet, telefone e outros. E em História, nós vamos trabalhar com o 4º ano, com o contato dos africanos com os europeus, a escravidão na África antes dos europeus chegarem lá e a escravidão que, a partir do momento que ela se tornou um meio comercial, né? E com o 5º ano, nós vamos trabalhar com cultura e alimentação, trocas de heranças culturais e legados culturais da antiguidade. Pois o programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, o professor André está on. Então vamos começar agora com Geografia, né, para o 4º ano, falando um pouco ainda sobre a população brasileira, né? E hoje nós vamos estar com foco em quê, professor? Com os indígenas, tá certo? Brasil, mais uma vez falando para vocês, o Brasil é um país miscigenado, com uma população grande, um país com mais de 212 milhões de habitantes. E esse mês de agosto sai mais uma estimativa do IBGE. Todo ano o IBGE dá uma estimativa. Esse ano, né, ele vai sair agora no fim de agosto. Ele geralmente conta até o mês de julho e quando dá no mês posterior, que é o mês de agosto, faz uma estimativa. Talvez o Brasil chegue aí aos seus 215 milhões de habitantes. Vamos esperar para ver a resposta do IBGE, segundo a estimativa dele, tá certo? Então, a população grande é uma população muito grande, uma população miscigenada. Porque é formada também por pessoas que vieram de diversos países. Como quem, professor? A Espanha, outro, a Holanda, outro, a Alemanha. Qual do país? A Itália, também temos a Síria, país como o Japão, como o Líbano, e não podemos esquecer dos nossos irmãos, né, que vieram do continente africano, como os angolanos, pessoas que vieram de Gana, entre os países também, e os moçambicanos. Já falamos muito sobre outros países, né, falamos sobre a diáspora africana. Vamos falar hoje sobre o aumento da população indígena brasileira. Professor, está aumentando? Sim. Os indígenas eles sofreram muitas baixas, a população deles, desde a nossa colonização, entre 1500 até os anos de 1970. Meu Deus, professores, foram mais de 400 anos, sim. Por quê? Porque a gente não teve toda aquela política para estar protegendo nossos indígenas. Logo no início, eles tiveram as baixas, por quê? Quando eu digo baixa, que diminuiu a população porque eles morreram. Por quê? Devido a diversas doenças que os portugueses, que os europeus trouxeram para as terras brasileiras, que não existiam, e como os indígenas não tinham o anticorpos, porque nunca tiveram contato com essas doenças, eles morriam, por exemplo, com uma simples gripe, né? Porque eles não tinham aqueles anticorpos, então eles morreram, foram dizimados. Além também do excesso de trabalho, eles também lutavam contra a escravidão. Então, por isso, várias tribos brasileiras foram dizimadas do nosso território. Então, com isso, a população, que era de mais de 4 milhões, foi diminuindo e chegando a pouco mais de 200 mil indígenas aí. A partir aí de 1980, né, a população indígena, ela começa a crescer. Por que ela começa a crescer, professor? Porque a partir de 1980, o governo brasileiro começou a ter políticas para melhorar a qualidade de vida dos indígenas. E aí surgiu o quê? Surgiu, digamos, os médicos para os indígenas, vamos demarcar ali as terras de indígenas, que nós vamos falar isso mais um pouco para frente. Então veio as políticas públicas para a proteção dos nossos índios. E a partir daí, com essa situação, começou a crescer também, tá certo? A população indígena começou a aumentar, não estava só diminuindo mais. Tanto é, gente, que em 1991, quando pela primeira vez o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, colocou os indígenas ali, tá certo? No censo ali. Então, em 91, nós tínhamos pouco mais de 294 mil indígenas. No próximo censo, que foi no ano 2000,
essa população chegou a 734 mil. Professor, mais que dobrou. Sim, mais que dobrou. Chegamos aí a quase 800 mil indígenas. E no ano 2000, chegamos a quase 820 mil indígenas. No ano 2021, o Brasil tem aproximadamente aí em torno dos seus quase 1 milhão de indígenas. E assim vai continuar, né? Vamos continuar cuidando dos primeiros habitantes, dos verdadeiros donos da terra, que os portugueses não descobriram o Brasil, pessoal. Eles chegaram e apossaram, né? O Brasil já existia com uma grande população. E como eu falei nas aulas anteriores, a população brasileira era maior que a população portuguesa em 1500, quando eles chegaram aqui no Brasil. Tá certo? E falar um pouco sobre as terras indígenas. O que eles fazem, professor, lá? Os índios, eles vivem ali da sua agricultura, das subsistências. Eles vão na mata, caçam. E a partir dali, eles vão se alimentando, tá certo? As mulheres, elas também têm o seu trabalho. As mulheres, por exemplo, da mandioca, elas vão, buscam, ela atira a mandioca da terra e transportam e fazem todo um trabalho. Os homens também. Ali também eles ajudam a conservar a natureza, né? Eles vão espalhando ali, digamos, as sementes de certos tipos de planta que eles ajudam no crescimento da natureza também, na manutenção daquela área ali da floresta também. Um dos meios aonde o Brasil ajudou esse crescimento da população indígena foi a demarcação das terras dos índios através de projeto de lei, onde lá o presidente da República vai lá e diz, a partir de hoje ele assina, a partir de hoje essa área aqui toda pertence a alguns índios, como Macuxis em Roraima, na Europa, em Roraima, e os Yanomamis também, que ficam em Roraima, que eles têm uma área muito grande. E a partir daí eles é colocado placas que aqui pertence a uma terra indígena, são áreas protegidas, e os índios também lá nas terras deles têm acesso à escola, na língua dele também, pode ser na língua portuguesa também, tem acesso à saúde, entre outros cuidados, para que dessa forma nossos índios sejam cuidados pelo nosso país, e assim a população indígena continue crescendo, que vem crescendo a partir aí dos anos 70 e 80 para cá, que quando foi que o Brasil realmente começou, não, nós vamos cuidar dos verdadeiros donos da terra, que são os índios. Mas, infelizmente, nem todas as terras indígenas, elas são demarcadas, eles não foram ainda aprovada a lei que demarcasse aquela terra. Por essa situação, existe, infelizmente, as invasões das terras indígenas. Professor, mas por que as pessoas invadem as terras dos índios? Por quê? Porque eles vão ir atrás, porque geralmente são áreas grandes, e área que tem um valor, né, mineral muito grande, como ouro e outras pedras preciosas, e também pela exploração da madeira, além do crescimento da fronteira agrícola e pecuária do Brasil também, que é a agropecuária, aonde eles vão invadindo para plantar produtos de monocultura como soja, milho, entre outros, e também pelo crescimento da pecuária brasileira, principalmente com a criação de gado, de bois, tá certo? Devido a essa situação, eles invadem as terras dos indígenas, tem aqueles conflitos entre algumas vezes acontecem as baixas, acontecem as mortes devido a esses conflitos que são reais no Brasil, que infelizmente ainda acontecem no Brasil. Mas grande parte das terras indígenas, elas são protegidas por leis e algumas estão aí em tramitação para serem protegidas, tá certo? Pois é, meus alunos do 4º ano, essa foi a nossa aula do 4º ano de Geografia, falando um pouco sobre o aumento da população indígena brasileira. E agora vamos ficar com o 5º ano, onde nós vamos falar um pouco ainda sobre a tecnologia, né, que vem desenvolvendo em todas as áreas do mundo, se desenvolvendo no Brasil, a nossa agricultura, a nossa pecuária, a nossa indústria. E também hoje nós vamos focar no nosso meio de comunicação. Professor, a tecnologia ela veio, né? E veio para ficar. Sim, ela veio para ficar e ela veio revolucionando todo o mundo. Ela revolucionou por quê? Devido à necessidade do homem. O homem evolui devido à sua necessidade. Por essa situação, nós já passamos por onde falando sobre essa revolução da tecnologia, da agricultura, pecuária,
falamos da indústria, hoje nós vamos falar sobre a telecomunicação, né? Como é que pode, né? Como é que pode, digamos, eu estar aqui no Brasil e falar com uma pessoa no Japão. É exemplo das Olimpíadas, né? Estávamos no Brasil e ao mesmo tempo estavam assistindo os brasileiros ganhando lá medalha de ouro, que foram 7, medalha de prata e medalha de bronze também. Hoje vamos falar um pouco sobre essa evolução do meio de comunicação ali que veio sobre a televisão, onde as TVs começaram a evoluir, mudar. Antes eram aquelas TVs de tubo muito grandes, só poderia comprar uma televisão quem tinha muito dinheiro. E professor, e por que teve essa evolução? Devido à necessidade. Em 1920, quando, por exemplo, a televisão surgiu, falar um pouco sobre ela, era para aquela localidade. Depois foi preciso, através dos jornais, dos telejornais, das notícias que aconteciam em vários países, em várias partes do mundo, foi preciso ter essa evolução. E aí veio as câmeras também que evoluíram. Por exemplo, a câmera que está aqui na minha frente, ela é bem mais evoluída que uma câmera na década de 70. Por quê? Devido à necessidade de uma melhoria de qualidade, de imagem e para que assim, vocês telespectadores, nós, né, quando estamos assistindo, tenham uma qualidade de imagem bem melhor do que a que acontecia nos anos 70. Então, devido a essa evolução, isso foi acontecendo devido à nossa necessidade. Então o homem começou ali, veio vários objetos que nos ajudaram a nos comunicar de forma melhor. Por exemplo, veio aí primeiro, como é que foi essa evolução, professor? Começou ali a pintura rupestre, né? Lá 15 mil anos atrás, aonde eu podia ter uma certa forma de comunicação. Alguém passou por aqui porque deixou aqui um desenho de um rinoceronte, né? De um mamute, por exemplo. Depois veio o que? O jornal, né? Há 59 anos antes de Cristo. Logo depois, em 1790, surgiu o quê? O telégrafo. O telefone em 1860. O rádio em 1860 também. A televisão em 1920. O Brasil chegou no Brasil em 1950. 30 anos depois, né? Logo depois, o celular, em 1947. Sério, professor? Aquelas coisas grandes, né? E a internet em 1970. E nessa imagem aqui, nós podemos observar que a tecnologia, né? Ela interliga o mundo, né? O mundo é interligado devido à tecnologia, onde eu posso sair, ter notícia ao vivo do Brasil, lá no Japão. Podemos acompanhar, por exemplo, infelizmente, né? A situação do Afeganistão ali, a confusão, o caos que se tornou na capital Cabul, ao vivo, direto lá do Afeganistão, aqui no Brasil também, quando o Talibã tomou o poder lá do Afeganistão. Então hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o rádio, né? A evolução do rádio, como ele surgiu, né? Quando ele veio ali, quando ele foi o surgimento, e veio a evolução dele, ele foi crescendo, foi melhorando, tinha aqueles grandes rádios de mesa, só podia comprar o rádio quem tinha muita condição mesmo financeira. Depois veio ali os LPs, a fita cassete, o Walkman, os pais de vocês devem conhecer o que é o Walkman. Perguntei, pai, o que é um Walkman? Vocês não devem saber, né? Mas quem tinha um Walkman que ia para a escola era estiloso, chamava muita atenção. Depois vieram os CD, né? O CD, aí veio crescendo formato de música digital, né? E por aí vai. O rádio, ele veio crescer, ele evoluiu, né? Hoje existem os rádios espalhados pelo mundo inteiro, existe os rádios através das ondas, né? Existe a rádio FM e AM. Então o rádio veio para interligar a população, né? Do mundo inteiro, não só do Brasil, tá certo? E a televisão, como foi que ela surgiu, professor? Ela surgiu em 1920, quando eu falei no início. No Brasil chegou em 1950, ali televisão, ela preta e branca, com a TV Tupi, né? E a partir dali os programas eram todos ao vivo. Professor, e as propagandas como eram feitas? Tudo ao vivo, porque não tinha essa tecnologia de gravar, salvar ali e depois passar. Como acontece aqui na gravação desse programa aqui, né? Do nosso projeto, né? Da escola, né? Na sua casa. Pois é. Antigamente era tudo ao vivo, então poderia acontecer vários tipos de erros. Então por isso que se surgiu a frase, eu acredito, quem sabe faz ao vivo. Que não podemos observar a evolução da TV, como elas eram. Em 1920 era algo enorme, né? Bem pesado. 1940, aí foi evoluindo. 1980, já aquela situação um pouco pequena, a gente podia carregar. 1990, foi quando chegou lá em casa, eu carregava, era pesado. 2000,
Aí veio 2000, 2009, 2015, 2016, nós temos hoje a televisão 4K, que pega a internet, né? Eu posso baixar lá aplicativo de som, pesquisar, fazer trabalho ali através dela. Então tem YouTube, tem tudo. A televisão hoje realmente ela evoluiu bastante disso aqui em 1920 para 2016 para 2021, tá certo? Outra também que evoluiu foi o telefone, que surgiu lá com Alexandre Graham Bell, né, em 1876. Ele foi se evoluindo, teve aqueles telefones que colocava aqui na base, que pegava uma parte aqui, colocava no ouvido, outro na boca para falar. É um pouco chique, né, hoje em dia. Quem tem esse telefone é que tem muito dinheiro e também porque é algo que serve ali como relíquia, é algo muito valorizado também, porque ele é como uma relíquia bem valorizada devido à história do telefone. E ali ele foi crescendo em 1913, 1928, 1937, olha como é 1937, 1949, 1964, parece aqueles filmes de época, aqueles telefones. 1976 já vinha com fax também, né? 1987, aí veio aqueles 93, aqueles telefones que a gente colocava na bata, depois tirar, poderia andar pela casa. 2001, isso aqui foi o primeiro lá de casa, parecido. Aí 2012. Professor, aí veio os celulares também, né? Que os celulares eles começaram a evolução. Hoje nós temos o que? O smartphone. Um celular é um computador, eu posso fazer nele tudo com o celular na mão. Ele veio daqueles celulares grandes que pesavam 1 quilo. Hoje nós temos celulares também bem finos mesmo, com uma tecnologia bem evoluída, tá certo? Além também depois nós temos a evolução da internet, que ela surgiu aí, quando ela surgiu para comunicar o mundo. Lá em 1980 era 1G, 1990 2G, para você baixar, fazer um download de alguma coisa de um filme, poderia colocar lá à noite, deixava o dia, no outro dia ainda não tinha terminado, quando dava certo, né? No ano 2000 surgiu aí o 3G, 2010 4G com a Copa do Mundo no Brasil, né? As Olimpíadas do Rio, o Brasil queria 4G para todo o nosso país. Hoje em dia tem lugar que ainda não pega 4G, mas temos 4G e o ano 2020 o 5G, tá certo? Pois é, gente, aqui nessa imagem também, essa outra imagem, segunda imagem desse slide, nós temos os países que mais consumem internet no mundo. A China, porque é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, está em primeiro lugar. Seguindo com a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, depois os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e o Brasil, ele é o 4º do mundo em consumo de internet. O Brasil hoje tem mais de 74%, entre torno de 75% e 76% da população com acesso à internet. Infelizmente, a região que tem menos acesso à internet é a nossa região, a região Nordeste, mas isso está mudando, estamos crescendo. Nós temos aí mais de 60% da população nordestina com acesso à internet. Está abaixo da média brasileira, né? E é isso, meus alunos do 5º ano e 4º ano. Fica por aqui a nossa aula de geografia. Pegue aí o seu livro Buriti para o 4º ano na página 90 e 91, nossas atividades. E para o 5º ano nas páginas 98, 99, 100, 101 e 102, tá certo? Então, Deus abençoe e até a próxima aula. Livre para todos os públicos. E aí, meus alunos do 4º e 5º ano, professor André, mais uma vez aqui com vocês. Nesse segundo bloco, vamos trabalhar a disciplina de História, né? Começando com o 4º ano, que vamos falar sobre o contato aí, né? Dos portugueses com os africanos, sobre a escravização, né? A escravidão que já existia na África antes dos europeus chegar, e quando a escravidão começou a se tornar comercial realmente aí a partir da chegada dos europeus, tá certo? Vamos continuar falando ainda sobre a formação do Brasil, né, que está em conjunto com a aula de geografia, né, uma população miscigenada, formada por português, por europeus,
africanos, indígenas, e assim surgiu a nossa população, que é uma população muito bonita, uma população realmente tem pessoas com... tem diversas culturas, e as pessoas são livres realmente, e recebemos várias pessoas dos outros mundos, das outras partes do mundo de braços abertos. Vamos falar o contato entre os africanos, né, e os europeus. Como é que foi isso, né? Pois é, os africanos e os europeus, eles tinham esse contato, e a partir daí começaram a surgir aí as suas primeiras ali mercadorias, né? Eles iam e eles faziam essa troca de comércio. Os africanos, os europeus traziam ali as armas, traziam outros produtos, e os africanos davam para ele em troca outros produtos para eles também, produtos ali como minerais, como os que existiam ali no seu reino, nas suas tribos, para os europeus. Então tinha essa troca, esse tipo de escambo, né? Esse comércio que existiam, né? E a partir daí surgiu os contatos, né? O primeiro contato dos africanos com os europeus. Como os europeus chegaram na África, né? Logo lá no final do século XV, lá no século XVI, quando eles chegaram, já existia a escravidão na África. Como assim, professor? Como é que pode a escravidão ter chegado na África antes do contato europeu? É porque na África, nessa época, não existia, por exemplo, divisão de países. Existiam as tribos lá, né, os reinos. Então, quando as tribos elas se encontravam ali, eles encontravam ali, às vezes acontecia um tipo de guerra. Com essas guerras, quem perdia, geralmente, alguns deles, quem perdeu, iam trabalhar de maneira forçada na tribo que venceu. Também, como é que poderia ser outra forma de ser escravo nessas tribos na África, professor? Se alguém fez alguma coisa errada, algum crime, então ele pagava sendo escravo. Então, dessa forma, a escravidão chegou na África antes também dos europeus. A partir da chegada dos europeus, infelizmente, a escravidão ela se tornou um meio, né, virou uma atividade comercial, aonde era algo lucrativo tanto para os europeus e também para o chefe das tribos. Aonde eles faziam como? Eles guerreavam com outras tribos, capturavam os negros daquelas outras tribos, né? A parte das tribos que perdiam, e vendiam para os europeus, que a partir dali eles mandavam para os países, para as suas diversas colônias que espalhadas pelo mundo todo. Dessa forma, era um comércio lucrativo. Professor, e como é que eles faziam as escolhas dos escravos para vender? Que com certeza tinha um valor maior ou menor. Sim, existia isso. Eles olhavam muito como era a qualidade do negro, da pessoa que eles estavam vendendo. Se tinha uma pele boa, se tinha uma boa postura, se era forte, se realmente se aguenta mais trabalho, se não. Então, tinha essa diferença de valor. Olhavam bastante os dentes deles, se estavam em perfeito estado. Então, tudo isso, uma pessoa negra na África, com uma boa aparência, ela tinha um valor maior no mercado. Então era um comércio lucrativo, tanto para os europeus que compravam, né, e mandavam para suas colônias fora do continente africano, também como infelizmente para os chefes das tribos, que eles também vendiam as pessoas negras da África para os europeus para buscar um certo tipo de lucro também. Eles também buscavam, às vezes, armas, produtos que não existiam na África, e dessa forma tinha essa troca, né, entre os europeus e africanos. E a população africana sofria porque eram obrigados a sair das suas terras, né, deixar a família, deixava o pai, deixava a mãe, deixava o filho, e eram transportados, eram levados para outros países, para as colônias europeias de forma forçada. E eles iam, como eu falei na aula passada, em tumbeiros, naquela parte de baixo do navio, muitas vezes sem ventilação, sem nenhuma higiene. Por isso que muitos negros escravos, eles não resistiam a essa longa viagem e morriam antes de chegar, por exemplo, aqui no Brasil. E eles eram jogados ao mar, porque eles não tinham nem a dignidade de trazer eles e enterrar na terra. Eles jogavam realmente ao mar, porque eles não aguentavam essa situação, que era desumano mesmo. Tá certo? Então, meus alunos do 4º ano, fica aqui a nossa aula de história. Nós vamos trabalhar agora com o 5º ano ainda sobre a antiguidade, sobre as antiguidades, né? Que a partir dos povos antigos, hoje nós temos várias
coisas que pegamos de lá, como o direito, a democracia. Direito e democracia, sim, vamos falar um pouco na frente. A democracia surgiu ali, né, na Grécia, onde se viu a necessidade da participação popular, né? E os direitos, professor? Em Roma, devido a vasta população que iam para Roma morar, então surgiu ali de uma maneira um pouco engatinhando como dar direito para aquelas pessoas, aqueles estrangeiros que estavam chegando em Roma. Então, a partir dali, da antiguidade, surgiu aí tanto o direito, né, que temos hoje no Brasil, né, e outras partes do mundo, também como a democracia. Então, a partir da antiguidade, daqueles experimentos que eles viveram há muitos anos atrás, é que surgiu, por exemplo, a nossa democracia, o direito. Mas vamos falar um pouco mais para frente aqui na aula, vamos começar um pouco falando aqui sobre cultura e alimentação, né? Como era a cultura de alimentação deles no Egito, como era ali na Índia, na região. Pois é, os povos antigos, eles tinham uma cultura, tinha toda uma certa cultura como eles viviam e também como eles se alimentavam. O que eles se alimentavam? Por exemplo, os povos egípcios, eles moravam aonde, geralmente? Eles moravam ali, a maior parte da população egípcia, até hoje, vive praticamente ali nas margens do Rio Nilo. O Egito é um país com mais de 100 milhões de habitantes, mas a área nas proximidades do Rio Nilo é uma área densamente povoada. Tanto é que as maiores cidades egípcias, como o Cairo, que tem mais de 20 milhões de habitantes na sua área metropolitana, Gizé, Alexandria, são cidades com mais de 4 e 3 milhões de habitantes, elas são próximas ali do Rio Nilo e também próximas ali do mar Mediterrâneo. Então, o que eles comiam? O que produziam ali? O que era produzido nas proximidades do Rio Nilo. Comia o que, professor, então? Ervilha, região de milho, tâmara, melão. Era essa alimentação que os povos egípcios também eles se alimentavam. Isso, por exemplo. E na Índia, professor, também que o senhor falou sobre ali o Vale do Hindu. Como era na Índia? Vocês lembram que a gente estudou em história, né? Aulas passadas, né? Onde falamos muito sobre as especiarias. Os europeus, eles arriscavam a vida, porque pensavam que o planeta era quadrado, que eles iam navegar, que uma certa área, eles iam cair porque terminava ali, porque o planeta era quadrado. Pois é, eles se arriscaram a vida até descobrir que não, chegaram às Índias, foram em busca de quê? Especiarias como gengibre, noz moscada, o que mais? Pimenta, né? E por aí vai. Então, as pessoas que moravam na região das Índias, eles se alimentavam disso aí, porque eles temperavam, né, conservavam alimentos, serviam também para curar algumas doenças e também a partir dali eles espalharam a cultura da alimentação dele para outros países, né? Exportaram, por exemplo, para a Europa e era algo lucrativo para os países europeus que buscavam lá nas Índias, na região das Índias, esses produtos. Nas Índias também tem produtos que eles não podem se alimentar devido à situação da religião, como exemplo, a vaca. A vaca eles não podem, professor, comer não. No Brasil, né, a carne de bovina é uma carne muito apreciada, principalmente para churrasco, né, um bife, né, comida de uma carne assada de panela. Só que na Índia não. Na Índia esse tipo de alimentação, eles não podem comer a vaca porque é um animal sagrado, tá certo? Tanto é que as pessoas quando vê uma vaca, elas ficam tranquilas porque para eles é um animal sagrado e elas circulam de maneira livremente. Olha essa imagem aqui dessa senhora colocando a sua cabeça na cabeça da vaca, encostando, né? É como se ela estivesse pedindo ali proteção. Porque para os hindus, né, que é uma religião ali da Índia, esses animais são animal sagrado. E também na antiguidade existiam as trocas de heranças, né, as trocas de heranças culturais. Por exemplo, os fenícios que nós estudamos há umas 5 aulas atrás. Os fenícios eles dominavam o comércio ali da região, né, do Mediterrâneo, viveram ali há mais de 3.000 anos atrás, né? Eles tinham aquele comércio ali com a Grécia, né, com o Egito. Então os fenícios, o que aconteceu com os fenícios? Eles, a partir da sua cultura, né, comercial, eles faziam essa troca. Eles tinham um comércio, fazer essa troca de comercial com o Egito, por exemplo. Então, na sua arquitetura fenícia, ele tinha muitas ali a ver características da construção egípcia também, nas suas culturas, ali, na sua arquitetura também. Devido do quê? Essa troca comercial que existia. Não, digamos, os fenícios saíram dali do Mediterrâneo, vou ali ao Egito.
foram ao Egito, gostaram de certo tipo de arquitetura e levaram para sua área, para suas terras, né, o seu país. E assim teve essa troca cultural também, a partir ali da arquitetura e a partir daí teve o quê? Essa herança cultural que trazemos até hoje. Outro exemplo também, né, dessa troca cultural são os povos macedônios, né, que eles ali, certo, durante um tempo eles dominaram a Grécia, e a partir ali com o rei Alexandre, ele teve essa troca cultural muito grande, principalmente onde ele difundiu, né, a cultura da arquitetura ali egípcia, Pérsia, da Grécia e entre outros países. Tanto é que Alexandre ele tinha como base de cidade cultural a cidade de Alexandria, que vocês muitos já ouviram falar, né? Alexandria, onde ele tinha aquela Biblioteca Nacional, e ele construiu um farol muito grande, né, para as pessoas pudessem se localizar, um farol de em torno de 120 metros, que à noite acendia uma certa tocha de fogo lá e ali sinalizava para os navios, grandes barcos, e tinha ali um farol ali, e era uma forma de proteção também para as pessoas que estavam navegando. Então a cidade de Alexandria era uma cidade do centro cultural para os macedônios. Era a partir de receber esse nome devido ali ao rei Alexandre, né? Outro legado da cultura, né, da antiguidade foi o que eu falei no início da aula para o 5º ano, que foi sobre a democracia, que surgiu na Grécia devido à necessidade da participação popular. A partir dali, né, onde eles iam para a polis ali, eles poderiam ter voz. Então, a partir da voz da sociedade, se viu o que era necessário, o que a sociedade estava precisando para melhorar a qualidade de vida. Então, a nossa democracia surgiu ali, ela surgiu graças a, né, lá na Grécia Antiga, né? E o direito também foi ali com Roma, sobre a cidade de Roma, os povos que vinham para Roma, e os reis pensavam, quais são os direitos que esses povos podem ter? Não, eles não podem ter igual a gente, que nós somos romanos, né? Mas vamos dar algum tipo de direito. E a partir daí o direito foi surgindo. E hoje, os diversos direitos que nós temos hoje no Brasil, e várias partes do mundo tem, o mundo todo tem, né? O direito vem graças, né, a essa sociedade que surgiu ali em Roma, tá certo? Então, 4º e 5º ano, peço que vocês anotem aí, peguem sua agenda e anotem a atividade aí no nosso livro. Para o 4º ano, na página 89 e 91, e para o 5º ano, na página 87 e 89. Essa foi nossa aula de história. Então, até a próxima aula. Deus abençoe.